Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a canção A Rita, do Chico Buarque. Essa canção foi lançada originalmente em 1966, no primeiro lançamento do Chico, né? Naquele disco Chico Buarque de Holanda, antológico disco que é muito conhecido como Volume 1, né? Aquele disco, esse da capa do Chico triste e feliz, que virou, né, é motivo de vários memes e tal, inclusive do próprio Chico, quando, né, criou sua conta do Instagram, usou essa foto como meme, né? Achei bem legal. Bom, a Rita então foi lançada nesse disco, é uma música bem conhecida, né, de grande sucesso do Chico, e ela fala sobre um caso de separação, né? Vamos dar uma ouvida e prestar atenção à letra? A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela, meu assunto. Levou junto com Hélio, que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou. Não levou um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos, o meu coração. E além de tudo, me deixou mudo, um violão. Então, pessoal, gostaria de chamar a atenção para algumas coisas aqui que eu acho que são bem relevantes. Obviamente a gente pode discutir sobre várias coisas diferentes em relação a qualquer canção, mas nessa aqui em específico, a primeira coisa que eu gostaria de conversar é sobre a maneira que o compositor, né, no caso o Chico, ele constrói a ideia da música, né? A música claramente é sobre uma separação, mas ele não fala, me separei, ela me deixou, eu tô muito triste, né, coitado de mim. Não é isso que acontece, né? Ele já começa a primeira frase, já é muito interessante, traz várias considerações também pra gente. A Rita levou meu sorriso, né? Aqui ele já deixa claro, ele se separou, né? E quem teve a iniciativa de separar foi a mulher dele, né? No caso, mulher, namorada, parceira, enfim. E antes ele era feliz e agora ele não é mais, né? Ela levou o sorriso dele, ele tinha o sorriso e agora ele não tem mais. Então aqui a gente já pode ver como que ele constrói as imagens, não necessariamente relatando de forma direta os sentimentos dele, mas ele deixa transparecer isso através dos fatos que ele vai contando pra gente durante a música. Então, apesar de não ser exatamente direto sobre a descrição dos sentimentos dele, ele está narrando uma separação e ele coloca de uma forma interessante também, que é a criação de imagens na nossa cabeça, né? Quando ele fala ainda na primeira frase, a Rita, ele dá um nome específico para alguém, né? A gente não necessariamente tem que fazer isso em toda a canção, mas é um exemplo de como que isso traz, de certa forma, proximidade, né, com as pessoas. A Rita não precisa ser necessariamente a Rita, né? A Rita representa o ser amado, né? E quando ele traz objetos palpáveis para a letra da música, isso também traz ideias mais concretas para a nossa cabeça, né? Apesar dele não descrever isso minuciosamente, a gente vai ver depois em outras análises que há compositores, até o próprio Chico, né, que descreve certas cenas de maneira mais minuciosa e você consegue também imaginar melhor essa cena. Ele deixa isso de uma certa forma um pouco aberta e você pode imaginar a cena da maneira que você achar que ela é mais interessante, né? Você vai construindo as lacunas que são deixadas pelo compositor, né? Então ele fala do retrato, do trapo, do prato, né? Ou seja, ela levou tudo que tinha na residência, né? Tudo que tinha na casa em que eles viviam juntos, né? Uma imagem de São Francisco, um bom disco de Noel, etc. Enfim, na segunda parte, a maneira que ele descreve também a letra também ajuda a gente a entender um pouco do contexto de como que eles viviam, né? Ele fala do disco de Noel, que é uma parte cultural, ele fala de uma imagem de São Francisco, ou seja, uma casa, né, católica.
Ele fala que ela não deixou nem herança, não deixou herança nenhuma, que não levou um tostão porque não tinha, ou seja, eles não viviam, né, cheio de grana. E ele fala ainda, levou os meus planos, meus pobres enganos, né? Ele levou com ela toda a esperança que ele tinha, todo o projeto que ele tinha de futuro, né? E além disso, ele fala também do tempo que eles ficaram juntos, não levou os meus 20 anos, né? Da década que ele tinha, entre 20 e 30 anos, ela levou esses anos e que seriam preciosos para ele, obviamente, né? Então eles tinham ficado juntos bastante tempo. É possível então ver, como já tinha dito, que ele não fala diretamente das coisas. Puxa, a gente estava junto há 10 anos, ela me deixou, a gente estava junto há bastante tempo. Não, ela levou os meus 20 anos. Enfim, nisso ele vai deixando, vai dando informações pra gente, mas não de maneira direta. Isso eu acho que é bastante interessante. Uma outra coisa legal de ver é em relação a como que funcionam as rimas nessa música. Geralmente, a gente está bastante acostumado a entender as rimas ao nós estamos bastante acostumados a ouvir as rimas sempre bem marcadas, sempre rimando, né, uma frase com a outra, e aí se uma palavra termina com ão, a segunda vai terminar de outro jeito, a terceira vai terminar com ão de novo e a quarta vai terminar desse outro jeito, né? Isso é bastante comum, né? Então, por exemplo, ão, ar, né? Noção, caminhar, coração, olhar, né? Tipo, é muito comum a gente ver acontecendo dessa maneira. E isso traz, de certa forma, uma estabilidade na canção, né? Nós entendemos a rima sempre de uma forma estável. Aquilo nos dá um certo conforto quando as coisas rimam. Quando a gente não completa as rimas de uma forma que nós entendemos que seria a mais natural, isso traz de certa forma um desconforto para nós. Obviamente isso não se dá de forma consciente, mas são coisas que fazem parte da concepção da composição, né? Então, no caso, ele fala, né, que a Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto. Levou junto com ela o que me é de direito. Até aí não tem rima nenhuma, né? E aí o direito rima um pouco com o peito, mas parece que é na mesma frase, né? Ele continua explorando essas ideias, então, na verdade, de rimas, como se fossem rimas internas, é que ele vai continuar mais pra frente. Então a Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto, levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, né? Aqui ele faz também uma rima interna, que papel. Aí aqui aparece a primeira vez a letra, né? A rima, que é no que papel, uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. É a primeira rima que ele faz. Você vê que não acontece essa rima no começo, há uma disjunção, né? Como tá havendo uma separação, não há essa ideia da rima sempre frequente, de que tá tudo bem. Não, né? Essa falta de rima traz pra gente, de certa forma, uma ideia de uma coisa que não tá bem resolvida. A outra parte é parecida. A Rita matou nosso amor, de vingança nem herança deixou. Também é a mesma coisa, né? Vingança e herança, rimas internas, né? Não levou um tostão porque não tinha não, também é a questão interna, mas causou perdas e danos. Nenhuma rima até agora nos finais de frase, né? E aí também ele continua com a mesma ideia dos anos, né? Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos e o meu coração. É possível ver também que a rima também não é interna aí, né? E agora, como da mesma forma que acontece na outra, né? O meu coração, que é o final de frase, e além de tudo me deixou mudo um violão, também o sinal de frase. Na figura agora no final, é possível perceber então bem claramente como que, fora as rimas internas, né, essas que estão em amarelo, as rimas de final de frase acontecem só nos finais das estrofes, né? Então essa música do Chico foi gravada em 66 e em 95 o Luiz Carlos da Vila gravou no disco Raças Brasil uma música que chama Samba que nem Rita adora. E essa música foi composta por ele, né, pelo Luiz Carlos da Vila, com a então esposa dele, né, a Jane. E é muito legal porque, na verdade, é uma resposta, uma conversa com o Chico, né? Ele fala, na verdade, o Chico fala da separação dele com a Rita, né? E, na verdade, não o Chico fala, né? Mas, enfim, é engraçado também como que essas coisas acontecem, né? Como que às vezes, muitas vezes a gente lê uma obra ficcional, né? No caso a canção é uma obra ficcional, como se fosse do autor, né?
E aqui é exatamente o que acontece com o Luiz Carlos da Vila, né? Ele fala como se fosse realmente o Chico, né? Que tivesse passado por aquilo. Eu acho bem interessante isso. E ele bota o nome do Chico na música, enfim. Vamos ouvir a música então um pouco pra gente poder ver como é que é. Pois é, Chico, não leva mal a brincadeira. Mas não foi brincadeira não, viu? O Chico falou que a Rita levou o sorriso dele, o assunto. Eu sofri, se eu sofri, mas pergunto se o meu ele ia aguentar. A quem tanto queria um presunto, em meu corpo morrendo de amar. Onde havia um horizonte de fundo, pus o sol a brilhar. O Chico falou. A primeira coisa que chama muita atenção falando na questão que a gente estava falando, né, da questão de como que se coloca as coisas, ele fala da primeira vez, na primeira estrofe, justamente conversando com o Chico, né? O Chico falou que a Rita levou o sorriso dele, o assunto, e ele fala que eu sofri o seu sofrer, mas pergunto se o meu ele ia aguentar, ou seja, eu sofri muito mais do que você, né? E aqui ele também começa a colocar, né, analogias sobre as coisas, né, que é uma coisa interessante, né, que ele fala quem tanto queria o presunto, que eu acho que tá engraçado, né, a questão do presunto, né, pode se entender de várias maneiras diferentes, enfim. Dei meu corpo morrendo de amar, e onde havia um horizonte defunto, pus um sol a brilhar. Eu acho interessante que muitas vezes as analogias que a gente usa ou a gente ouve por aí são analogias já usuais mesmo, né? Analogias já consagradas, analogias que a gente já ouve naturalmente em outros lugares. E ele fala da questão do horizonte defunto, né? Ele rima o presunto com o defunto aí, uma rima bem interessante. E ele fala do horizonte defunto, né? Não havia perspectiva, né? E ele pôs um sol a brilhar, né? Pôs uma perspectiva boa, pôs as coisas acontecendo de uma forma interessante. E aí depois ele continua, né? Num instante eu tirei, e aqui também eu não vou entrar na discussão sobre o papel da mulher dentro dessa música, nem na música do Chico, enfim. Mas é interessante, ele mostra como que a pessoa, né? A Dora, no caso, ela trabalhava, né? Em casa e tal. E aí ele fala que num instante eu tirei suas mãos lá do tanque, né? Ele não fala, você vai parar de trabalhar agora. Ele bota isso de uma maneira interessante, né? E presenteei a você, a Dora, né? Máquina de lavar e contratei para passar a Dona Sebastiana, né? Mais uma vez também a gente vê colocando nomes, né? Uma proximidade, né? Essa conexão, essa proximidade que traz dentro da canção. E a Dona Sebastiana, que estava dentro de casa todo dia, foi uma testemunha ocular, né? Do esforço que ele fez para ver tudo azul. E aqui ele faz mais outra coisa interessante, que ele fala que até carvão e giz teria final feliz na África do Sul, né? O carvão, né, uma analogia óbvia, né, o apartheid na África do Sul e tal, e que eles se entenderiam com todo o esforço que foi feito, né, pelo autor. Enfim, e a canção continua. Falando mais uma vez sobre a questão das rimas também aqui, eu acho bem interessante a gente pensar como que ele trabalhou, né. Na primeira estrofe, né, o Chico falou que a Rita levou o sorriso dele ao assunto, eu sofri, se eu sofri, mas pergunto se o meu ele ia aguentar. Ele fala da parte, né, a parte do sofrimento, a parte do rompimento da relação. E a gente vê que ele traça, né, a primeira terminação é levou, né, e a segunda, assunto, pergunto. Essas aqui estão relacionadas, né. E aí que no final a gente espera que normalmente poderia acontecer, né, dele continuar e terminar alguma outra palavra para rimar com o levou, né. E ele bota o aguentar. Isso também dá aquela instabilidade que a gente tinha conversado, né? Ele não resolve de uma maneira que você, né, que fique positiva, assim, sabe? Ele deixa essa questão da rima sem uma resolução, né? E aqui na segunda parte, ele já age de uma maneira diferente, né? Ele faz o presunto com o defunto, né? E o meu corpo morrendo de amar e pus um sol a brilhar. Porque ele resolve, né? Ele fala do problema, né, onde eu vi o horizonte defunto, pus um sol a brilhar. Dessa maneira tem um final aqui que é interessante, ele resolve. Então, na parte que ele está falando sobre a questão da discórdia, né, da separação, ele não resolve, e quando ele está falando da parte boa, enfim, ele resolve. Né?
Isso é bem interessante e é também o que acontece na segunda parte, né? Apesar dele não rimar o Presenteei, né, com Dona Sebastiana, ele rima o azul com o sul, né? Também é uma parte do final feliz na África do Sul. Quando ele continua, ele faz a mesma coisa, né? Acontece o Chico, você mesmo diz, né? Que a Rita levou, que era de direito, na verdade aqui ele acaba fazendo né, direito com direito, né? Enfim. E tudo que eu já iria lhe dar. Também não há rima aqui, né? Essa rima não acontece. Também a mesma ideia da separação, né? A coisa que não se resolve e isso passa, né? Esse sentimento tá ali pela não resolução da rima, né? E por último, eu vou falar da última parte, que é como se fosse um coda assim, da canção, né? Que ele fala, né? Lhe dediquei uma trova, um soneto e um samba canção, mas é que a danada não tem coração, né? Ele rima, sem mais e sem menos resolve ir embora. Aqui também é interessante porque a gente vê que a estrutura da música inteira antes, ela tinha 4 versos em cada estrofe. E aqui ele usa 3. Quando ele usa também esse número ímpar, que também, por consequência, né, ele faz uma rima nos 2 primeiros versos e não faz no último, isso também dá essa sensação de uma inconclusão, né, de algo que não está resolvido, assim, né. E é isso que acontece, né? Ele fala samba canção com coração, sem mais e sem menos resolve ir embora. Não tem uma outra frase que ajuda, né, a concluir essa ideia dos 4 versos, né? Isso eu acho que é bem interessante. Uma coisa, algo que me chama também a atenção é a questão do nome da música, né? Você pode ver aqui na contracapa do LP que foi publicado como Samba que nem Rita adora. E aqui adora tá como se fosse no sentido de adorar, né? É um samba que nem a Rita gosta, né? E o Seu Jorge gravou uma versão dessa música. Chico, não foi mole não. Esse samba vai para Chico Buarque de Holanda e para Luiz Carlos da Vila, que fez esse samba bonito pra gente ouvir. O Chico falou que a Rita levou... E no disco dele aparece Samba que nem Rita adora, né? Acraseado e Dora. Então, na verdade, tem um jogo aí das palavras. Eu não sei se a pessoa que enfim, houve um erro na impressão do disco do Luiz Carlos da Vila, ou se ele deixou realmente essa ambiguidade aí e o Seu Jorge também usou com isso, quando foi né, publicar a música no seu disco, né? Bom, fora essa questão da construção da letra em si, eu acho muito interessante ver como que o Luiz Carlos e a Jane pegaram a ideia, né, da música do Chico para poder construir uma outra música. A primeira coisa que eles fizeram foi usar a mesma sequência de acordes, praticamente. O Chico, na verdade, usa uma sequência só, né, como se a música tivesse uma parte só, um A e uma linha, né, uma parte que tem um pouco diferente, que é a segunda, na repetição, ele sempre faz uma diferençazinha no final da harmonia. O Luiz Carlos e a Jane pegam essa mesma harmonia, né, no mesmo tom, a tonalidade de Lá maior, ela começa com 2/5, né, Si menor, Mi7, e fazem essa mesma harmonia para poder construir a música deles. Além disso, eles constroem também a música com a mesma célula inicial. Se a gente pegar, por exemplo, a música do Chico, né, ele começa... A Rita levou meu sorriso. E na música do Luiz Carlos da Vila e da Jane, eles começam. O Chico falou que a Rita... Então, tarararará, e a mesma coisa eles fizeram, né? Tarararará. E então ele começa, só que a partir daí ele vai para outro lugar, né? Mas a referência é muito clara, tanto da harmonia quanto da melodia nesse primeiro trecho, e ela serve de mote para ele poder continuar a música daí para frente, né? Eu acho isso muito interessante. Sobre essa música do Chico, ela também tem uma outra resposta que foi feita pela Ana Carolina, tem até um clipe gravado, né, da Ana com o Chico, os dois cantando junto. Vou deixar o link aqui para vocês, se vocês tiverem interesse em ver. Bem, esse foi o primeiro episódio dessa série, né, Por Dentro da Canção. A ideia é discutir as músicas, discutir as canções. Quando a gente fala canção, é música com letra, né, música cantada. A ideia é discutir os processos composicionais, tanto para quem curte a música, de repente ter ideias diferentes sobre elas, né? E quanto para os compositores, ter ideias, ter novas formas talvez de pensar,
ter insights para fazer as suas próprias músicas, né? Tentar entender melhor, sempre que a gente tenta entender como que está acontecendo, né, alguma coisa, a gente tem ideias para poder fazer a nossa própria coisa. Eu gostaria muito de saber o que vocês acham dessas músicas, né? Quais as coisas que vocês estão vendo aí, deixem nos seus comentários, me escrevam, deem também sugestões de outras músicas que vocês gostariam que eu comentasse, para a gente poder estar nessa conversa sempre aí. Beleza? Se você gostou do vídeo, curte lá, se inscreve se você ainda não está inscrito. Até breve. Tchau, tchau.